Olá, bom dia. André Luiz Mendonça é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Mais 5 milhões de pessoas recebem hoje o auxílio emergencial. O valor ultrapassa 3 bilhões e meio de reais. E veja também, IBGE vai ajudar o Ministério da Saúde na testagem do coronavírus. Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020. Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. André Mendonça vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram anunciados também novos nomes para o comando da AGU e da Polícia Federal. A repórter Luciana Colares de Holanda conta pra gente tudo isso direto do Palácio do Planalto. Oi, Luciana, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública é André Luiz Mendonça. Ele é funcionário de carreira da Advocacia Geral da União e estava à frente como ministro da AGU desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. No lugar de André Luiz Mendonça, na AGU, fica o procurador da Fazenda Nacional, José Levi Melo do Amaral Júnior. Já o novo diretor da Polícia Federal é Alexandre Ramagem, que ocupava o cargo de diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que é ligada ao Gabinete de Segurança Institucional. Como delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem atuou na área de coordenação de grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a Rio+20 de 2012. Os decretos com as nomeações foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do perfil dos ministros. Veja. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, é advogado da União desde 2000 e à frente da AGU foi responsável pela recuperação de 7 bilhões e meio de reais para os cofres públicos por meio de acordos de leniência junto a empresas envolvidas em irregularidades. Mendonça tem doutorado e mestrado pela Universidade de Salamanca, na Espanha, além de pós-graduação em Direito Público pela Universidade de Brasília. José Levi Melo do Amaral Júnior foi secretário executivo do Ministério da Justiça durante a gestão do atual ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que esteve à frente da pasta em 2016. É formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na USP, em São Paulo. E mais 5 milhões de trabalhadores recebem hoje o auxílio emergencial de R$ 600. O repórter Glauco de Queiroz acompanha esse assunto e conta agora pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a Caixa vai disponibilizar hoje mais 3 bilhões e 600 milhões de reais do auxílio emergencial a cerca de 5 milhões de pessoas. Nesta terça-feira será creditado benefício aos beneficiários do Bolsa Família, cujo número final do NIS é igual a 8. E também hoje poderão sacar o auxílio emergencial direto da poupança digital, os nascidos em março e abril. Para sacar é preciso solicitar o saque através do aplicativo Caixa Tem. Não é preciso o auxílio do cartão. E também pode ser feito esse saque nas casas lotéricas e caixas eletrônicos. Desde o dia 9 de abril, quando começou aí o pagamento do auxílio emergencial, o número de pessoas que tiveram um benefício creditado pela Caixa já passa de 44 milhões. Mais informações podem ser obtidas no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo número 111, Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Minimizar os efeitos da crise e proteger empregos e empresas. Até agora, 4 milhões de empregos foram preservados. E para facilitar o acesso ao crédito durante a pandemia, até o dia 30 de setembro, os bancos não vão exigir das empresas alguns documentos na hora de contratar ou renegociar empréstimos.
A medida provisória reduz a lista de documentos que precisam ser apresentados por empresas e pessoas físicas na hora de contratar ou renovar o empréstimo nos bancos públicos. A dispensa das exigências vale até o dia 30 de setembro. Entre os documentos que constam na lista estão a certidão negativa de débito, a certidão negativa de inscrição em dívida ativa da União, a certidão de quitação eleitoral e o comprovante de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Os bancos também estão dispensados de consultar o cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal na hora de conceder ou renovar o empréstimo. Essa medida é extremamente importante, principalmente para micro e pequenas empresas, porque de cara elas acabam sendo atingidas pela magnitude dessa crise. Então o que nós estamos fazendo é dar toda a liberdade para que os bancos usem a análise de crédito, análise de risco e decidam. Agora, o que não fazia sentido é porque a pessoa está com uma pendência eleitoral, ela não tem acesso a um empréstimo. Esta é mais uma medida, segundo o Ministério da Economia, para minimizar os efeitos da crise e proteger empregos e empresas no país. Até o momento, cerca de 4 milhões de empregos foram preservados neste momento de pandemia. E outros programas devem ser anunciados pelo Ministério da Economia nos próximos dias para proteger as empresas. Um deles vai focar nos setores mais afetados pela crise, como o de aviação e o automotivo. Nós já estamos lá na reta final para levar aquele que era o elo que faltava, a peça que faltava para que nós cobríssemos todo o espectro de tamanho de empresas. Micro, pequenas, médias e grandes empresas, cada um com as suas características e com o intuito, como o Marcelo Guaranis falou no início, e que é a visão do nosso ministro Paulo Guedes de preservar o emprego e garantir a sobrevivência do tecido produtivo brasileiro. Além de conceder crédito, o governo federal também anunciou que vem trabalhando na elaboração de um plano de retomada econômica. Nós precisamos de produção. Nós precisamos jogar futebol, nós precisamos reabrir bares e restaurantes, nós precisamos reabrir indústrias que foram fechadas, nós precisamos voltar a produzir, sempre colocando a saúde e a vida das pessoas em primeiro lugar, mas fazendo com que as condições de vida também sejam preservadas. E o governo federal reafirmou a continuidade da política econômica para a retomada do crescimento do país. Após as medidas emergenciais, o foco volta a ser nas reformas para atrair investimentos. Os rumos da economia no Brasil foram discutidos logo cedo em reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros no Alvorada. O homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá recomendações e o que nós realmente devemos seguir. E o norte, segundo Paulo Guedes, é continuar preservando vidas e empregos. Com a chegada do novo coronavírus, Guedes afirmou que o governo precisou fazer ajustes na condução da economia para garantir recursos emergenciais à população mais vulnerável. Ele disse ainda que o auxílio a estados e municípios vai continuar, sem desrespeitar o teto de gastos públicos. Se faltasse dinheiro para a saúde, para romper o teto, nós até poderíamos romper, mas não é o caso. Tudo que os governadores pediram, levaram, ainda levaram mais recursos ainda. A proposta que está agora no Congresso, no Senado, com o presidente Davi Alcolumbre, é bastante generosa. É importante manter a disciplina fiscal. É a disciplina fiscal que vai nos manter em curso, que vai fazer com que o país consiga viver com juros baixos e inflação controlada. E a partir de agora, a intenção é prosseguir com as reformas estruturantes para retomar o crescimento do país. Esse ano mesmo nós já voltamos às reformas e o ano que vem nós já vamos estar certamente crescendo com os investimentos em saneamento, em petróleo e gás, em infraestrutura, em logística. Então nós seguimos firmes no nosso compromisso, a economia vai pegar em V. Eu acho que nós vamos surpreender o mundo de novo. Nosso programa de concessão, que é muito vigoroso e é muito sofisticado, ele continua andando e no segundo semestre nós vamos ter já leilões, para a gente chegar nos 250 bi de investimento privado, que é a nossa meta. Para o agronegócio, que tem peso importante na economia do país, a prioridade é garantir o abastecimento e as exportações. Da porteira para dentro,
e da porteira para fora, as coisas estão funcionando e esse mês nós teremos recorde das exportações brasileiras. Então, o agro alimentando o seu povo, 212 milhões de brasileiros e ainda com excedente para ajudar na balança comercial e nos países importadores que precisam de alimentos nesse momento. O IBGE vai ajudar o Ministério da Saúde a fazer testes do coronavírus. O Brasil tem mais de 66 mil casos da doença e 4.543 mortes. O Ministério vai contar com o apoio do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fazer testes e entender como a doença evolui no Brasil. Na parte de testes, a gente vai trazer o IBGE para nos ajudar a desenhar a melhor forma de realizar os testes, isso é uma coisa importante. A gente traz uma metodologia sólida para que a gente consiga entender a doença no Brasil, como ela está evoluindo. Nelson Teich destacou a importância de conhecer o vírus e a doença para que as recomendações sejam mais adequadas, inclusive sobre isolamento social. E disse que cuidar das pessoas é prioridade absoluta do governo. O nosso grande foco hoje é a parte de como garantir a infraestrutura necessária para que as pessoas sejam cuidadas e tratadas. Nesse momento, realmente, cuidar das pessoas e salvar o maior número possível de vidas é a prioridade absoluta. O governo vai adotar novas condutas no combate à doença, respeitando as especificidades de cada localidade. Onde pode produzir e trabalhar com as medidas preventivas necessárias e verificadas, assim tem que ser. Aonde precisa ter algum grau ainda de isolamento, algum grau ainda de distanciamento social, precisa ter também, muito especificamente para cada lugar. 500 milhões de reais. Esse é o valor que será destinado para ações de segurança alimentar e nutricional. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que destina recursos para a compra de alimentos da agricultura familiar. O crédito extraordinário de 500 milhões de reais vem dos Ministérios da Agricultura e da Economia e será repassado para o Ministério da Cidadania, responsável por executar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. É por meio do PAA que o governo federal compra produtos de agricultores familiares, cooperativas e associações. Os alimentos são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, à rede socioassistencial, aos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e à rede pública e filantrópica de ensino. Além de beneficiar mais de 85 mil agricultores, também beneficiará muitas empresas, colocando também no prato daqueles que precisam alimentos de boa qualidade que são produzidos por essa agricultura. 220 milhões de reais serão destinados para a Conab, que vai comprar alimentos das cooperativas de agricultores familiares por meio da modalidade compra com doação simultânea. Depois disso, o Ministério da Cidadania indica a rede socioassistencial para onde os alimentos serão doados. Já os estados e municípios vão receber 150 milhões de reais para a compra de alimentos na mesma modalidade. Os 130 milhões de reais restantes serão destinados para a modalidade PAA Leite, que possibilita a compra de leite e laticínios de agricultores familiares do semiárido brasileiro. De acordo com a ministra da Agricultura, devem ser beneficiadas 12.500 entidades e 11 milhões de famílias de baixa renda. Vamos agora operacionalizá-la para que o dinheiro chegue na ponta, chegue lá para o agricultor familiar que tanto está precisando nesse momento. A gente fica por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.